História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 10 de novembro de 1154. Na presença do legado papal, realiza-se o ato solene de outorga da Carta Libertatis, concedida ao Mosteiro de Refões do Lima, pelo pai de Dom Mendo Afonso de Refões, meu 27º avô, 4 vezes meu avô, senhor e conde de Refões de Lima, rico homem, nobre cavaleiro medieval, o primeiro a usar o apelido e armas de Refões. Esteve na Batalha de São Mamede e tomou o partido de Dom Afonso Henriques, que lhe doou um condado em Refões de Lima, pro bono serviço quod me facies et facies. Dom Mendo Afonso de Refões, senhor e conde de Refões de Lima, nasceu em 1110, era filho de Dom Afonso Ansemondes, rico homem da corte de Dom Afonso Henriques, primeiro senhor Refões e neto paterno de Ansemonde. Dom Mendo Afonso de Refões, senhor da Torre de Refões do Lima, rico homem, nobre cavaleiro medieval, o primeiro a usar o apelido e armas de Refões, era filho de Dom Afonso Ansemondes, rico homem da corte de Dom Afonso Henriques, primeiro senhor de Refões do Lima, tendo-se destacado por ter fundado o convento dos Cônegos Regrantes de Santa Maria de Refões do Lima. Dom Afonso Ansemondes era filho de Ansemonde, de onde derivou o patronímico Ansemondes, provavelmente um presor leonês referido no documento do Mosteiro de Moreira, que teve como irmãos Dom Vilulfo, Dom Tédon e Dom Telo. Em 1154, Dom Afonso Ansemondes, pai de Dom Mendo Afonso de Refões, consta como patriarca da família na outorga da Carta Libertatis, autodoação, sem reservas, de todos os seus direitos, aos frades que aí viviam ou no futuro vivessem na observância da regra de Santo Agostinho, concedida ao Mosteiro de Refões do Lima, um mosteiro erigido nas suas propriedades em Refões do Lima. Este ato solene foi realizado a 10 de novembro de 1154, na presença do legado papal, o cardeal Jacinto de Bourbon, foi o primeiro procurado romano a visitar Portugal, e ainda na de 2 bispos, de 2 arcediagos e de algumas personagens ilustres, e ainda dos seus filhos Dom Mendo, Dom Afonso e Dona Gelvira, e os sobrinhos Dom Mendo, Dom Diogo e Dom Nuno Bilhufos. Na solenidade, Dom Afonso Ansemondes homenageou também o seu filho Dom Pedro, que foi importante na diocese de Tui, onde exerceu as funções de arcediago, e se tornou o primeiro prior deste convento, mas tinha morrido pouco tempo antes. Dom Afonso Ansemondes era já, à altura, de idade avançada, e esperava ser sepultado à sombra do mosteiro cuja fundação patrocinou com a sua família. O mosteiro tornar-se-ia o maior de sempre em todo o Alto Minho. O continuador de Dom Afonso Ansemondes foi o seu filho Dom Mendo Afonso de Refões. Dom Mendo contava-se entre os homens que, em 1128, na Batalha de São Mamede, estavam ao lado de Dom Afonso Henriques, na luta pelos ideais que iriam conduzir à total independência de Portugal. Agradecido, o futuro rei do Olho condado, em Refões de Lima, pro bono serviço quod me facies et facies. A partir de 1128, Dom Mendo Afonso acompanharia de perto Dom Afonso Henriques, colaborando com ele na atividade bélica e administrativa, centralizada na cidade de Coimbra. Desempenhou as funções de Dapifer da Cúria, cargo semelhante a procurador e agente de negócios do rei, entre 1134 e 1154, foi alcaide do Castelo de Aroce, atual Lausanne, em 1154, aparecendo como confirmante num bom número de documentos régios. Em Coimbra assistiu ao nascimento da Ordem dos Cônegos Regrantes de Santa Cruz, em 1131, sob o patrocínio de Dom Afonso Henriques, e conheceu de perto os fundadores, e entre eles, São Teutónio, procedente do Minho, Ganfei, e Dom João Peculiar, dali a poucos anos eleito arcebispo de Braga. Em junho de 1150, Dom Mendo Afonso doava a seu irmão Dom Pedro, prior, e ao respectivo convento, o condado de Refões, com o palácio, as terras e demais bens a ele anexos. A pedido dos mesmos Dom Mendo e Dom Pedro Afonso, Dom Afonso Henriques confirmava, em agosto de 1150, a favor da Igreja de Santa Maria de Refões e dos que nela oficiavam, o privilégio de coto que essas terras considera. No questão da Igreja do Convento de Santa Maria de Refões existe uma lápide que se enquadra na campanha de obras realizadas no século XVI e que tem a seguinte inscrição: A Galaxia Comiti Mendir Requiescat Ossa Sepulcro que o Templo Luice Omnes Ipsedica Veite ao Pes Obitem Domini, que se pode traduzir: Neste sepulcro repousam os ossos do conde Mendo que a este templo dedicou todos os seus recursos. Faleceu no ano do Senhor não legível. A Torre de Refões. A Torre de Refões localiza-se na freguesia de Refões do Lima, vila e concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, em Portugal. Constitui-se num exemplar de Domus Fortis, uma das muitas que pontuaram a paisagem do Entredouro Minho na Idade Média. História. Não se conhece adequadamente a história desta torre, não sendo possível identificar a família que promoveu a sua construção, nem a data sequer aproximada em que teve lugar. No século XII, Dom Afonso Henriques, futuro rei de Portugal, doou as terras de Refões a Dom Mendo Afonso de Refões, em 1124, segundo Frei António Brandão, ou já em 1157, de acordo com José Matoso. Desconhece-se, todavia, se foi a partir desse ato que se edificou a torre, uma vez que as opiniões mais consensuais situam o seu aparecimento apenas na Baixa Idade Média.
A lenda que liga a torre à figura de Dom Afonso de Ansemones, companheiro do conde Dom Henrique da Borgonha, e patrocinador do mosteiro de Santa Maria de Refóios do Lima, deve ser encarada com grandes reservas, uma vez que não está provada qualquer intervenção deste nobre na sua existência. A lenda da pastora de lobos. Afirma o povo que se nascerem 7 filhas a um casal, a última há de ser pastora. Irá viver para as montanhas, será pastora de lobos que a amarão e respeitarão. Narra a lenda que o primeiro senhor da Torre de Refóios, Dom Afonso Ansemones, o mais destemido de todos os cavaleiros minhotos, era muito bonito e deixava todas as donzelas encantadas. Certo dia, na caça aos ursos na Serra da Labruja, quando se preparava para deixar a montanha, avistou um lobo, fez-lhe pontaria e atingiu-o com uma seta entre os olhos. Este, ferido, fugiu velozmente e desapareceu entre 2 penedos. Durante a perseguição, Dom Ansemones, não conseguindo parar a tempo, foi contra as rochas, caiu de seu cavalo e perdeu os sentidos. Quando voltou a si, encontrava-se numa gruta decorada com troncos de árvores e uma pequena fogueira que aquecia 2 velhos lobos. À sua beira uma donzela, coberta com peles de corça, acariciava o focinho do lobo ferido. Esta, acreditando que estava perante a sua alma gêmea que vinha salvá-la do seu triste fado, que durava há 7 anos, perguntou-lhe se era ele o seu libertador. Dom Ansemones, inundado por sentimentos de malícia, desconfiou tratar-se de uma armadilha de uma pastora ambiciosa para iludir o coração de um nobre propenso à beleza. Chamou-lhe impostora e perguntou-lhe se ela falaria assim, se em vez dele ali estivesse um dos seus lacaios. De repente, uma estranha beleza inundou o rosto da jovem num misto de anjo e demónio, de rainha e de selvagem, deixando Dom Ansemones admiradíssimo. Então, ela explicou que não lhe diria quem era e que a sua maldição só seria quebrada pelo amor de um fiel cavaleiro. Dom Ansemones, vendo que tinha virado as costas à sua felicidade, que até então nenhum mortal tinha sequer sonhado, pediu perdão de joelhos. O que se passou a seguir não se sabe. Diz-se que Dom Ansemones desapareceu, após ter doado tudo aos frades. Desencontrada da sua alma gêmea e presa ao seu humor, a alma penada do fidalgo todos os anos, durante 7 noites, sai em penitência em direção às montanhas, talvez durante 1000 anos, ou ainda outros 1000, e outros. Sobre as armas de Refóios refere assim o armorial lusitano. As armas usadas por esta família, Refóios, são, de prata, com 4 palas de vermelho. Timbre, 2 pernas de águia, de ouro, postas em pala, as garras para cima, segurando um bastão de prata, em faixa, o todo entre 4 penachos de vermelho. Família e descendência. Dom Mendo Afonso de Refóios casou com Dona Gotinha Pais da Silva, minha 27ª avó, 4 vezes minha avó, filha de Dom Paio Guterres da Silva, de Dona Urraca Rabaldes, e tiveram Dom Garcia Mendes de Refóios, alferes Mor da Bandeira. Dona Maria Mendes de Refóios, casou com Dom Salvador Gonçalves de Góis, senhor de Góis, meus 26º avós, 4 vezes meus avós.